Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao nosso canal, este canal que é feito para você, com comentários da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto de hoje, da nossa lição, Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. A nossa lição está baseada no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Hoje nós chegamos ao final do nosso trimestre e eu gostaria de mandar uma saudação aos nossos pastores que fazem parte do Departamento de Educação Cristã, que investiram do seu tempo, investiram seu conhecimento em estudos, para poder estar nos trazendo esta preciosa lição acerca do livro de Hebreus. Que Deus abençoe a nossa liderança, Deus abençoe os nossos pastores, em nome de Jesus. Queridos, a nossa lição, ela trata hoje acerca do tempo, que foi muito bem escolhido pelo nosso comentarista da lição, considerando que o capítulo 13 de Hebreus é um capítulo extraordinário com muitos ensinos, da onde poderíamos tirar muitas referências e argumentos excelentes para a vida cristã. No entanto, o verso de número 8, ele dá continuidade ao raciocínio do escritor aos Hebreus, aonde mostra a superioridade do Cristo, agora com relação ao tempo. E o primeiro tópico da nossa lição, Cristo, o Senhor do tempo. O ponto A do primeiro capítulo fala sobre Cristo criou o tempo. Você já parou para pensar onde surgiu o tempo? Como foi que surgiu esse tempo que que nos controla tão de perto e que por ele vivemos a cada dia? Observe só, Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus. Já está dando ali a ideia de quando começou todas as coisas. E no princípio está dizendo de um começo. Logo o tempo foi criado ali, em Gênesis capítulo 1, verso 1. Logo, Deus é o criador do tempo. Mas isso ainda fica mais evidente no verso de número 5 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Essa ideia que nós temos de dia e de noite é o que nos faz pensar em tempo. É de onde vem o nosso relógio, que nos controla os nossos dias em 24 horas, baseado pelo tempo, o dia e a noite. Logo, quem criou o tempo foi o nosso Senhor. Se o nosso Senhor criou o tempo, então logo o tempo é servo do nosso Deus, e como servo do nosso Deus deve obedecer a sua ordem. Ora, foi Deus quem mandou parar o sol para que o tempo parasse, para que Josué enfrentasse a guerra e vencesse aquela guerra. Ora, foi Deus quem fez o tempo voltar atrás, quando o rei Ezequias estava prestes a morrer e se arrependeu dos seus pecados e pediu a Deus mais tempo para viver. Meus irmãos, ele não somente criou o tempo, como ele é Senhor do tempo, e digo mais, é Pai de toda a eternidade. O próximo tópico da nossa lição, o ponto B, Cristo traçou o plano da salvação antes dos tempos eternos. Olha que coisa interessante, o plano de salvação é antes de todas as coisas, ainda estava nos tempos eternos. Aí eu pergunto para você, o que foi criado primeiro? Foi o projeto da salvação ou foi a criação de Gênesis? Uma pergunta interessante, porque na cronologia do homem, as coisas foram criadas primeiro, foi a criação do Jardim do Éden, e não o projeto de salvação, porque o homem ainda não existia. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus já estava morto desde antes da fundação do mundo. Em Pedro, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, a Bíblia Sagrada diz que ele nos elegeu, Cristo nos elegeu nele ainda antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que antes que Adão pecasse,
Deus já estava provendo a salvação para a raça humana. Por isso, meu irmão, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus já estava preparado para salvar toda a humanidade. O plano de Deus de salvação vem antes até mesmo da criação. O próximo ponto, o ponto C ainda do primeiro capítulo, Cristo é o dono de todo o poder e antes do princípio do tempo, ou seja, ele é poderoso ainda mesmo antes que o tempo começasse a contar os seus dias. Ele já era poderoso. No livro de Romanos, no capítulo 11, verso 36, está escrito: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Olha só, como ele tem poder antes do tempo. Por ele foram feitas todas as coisas. No livro de João, capítulo 1 e verso de número 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É poderoso mesmo antes de existir tempo. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, tem uma referência muito interessante que eu gostaria de ler para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Porque nele vivemos, ou seja, só existe vida por causa dele. Porque nele nos movemos, só existe movimento por causa dele. Porque nele existimos, só existe existência por causa de Jesus. Só existe vida por causa de Cristo. Só existe movimento por causa de Cristo. Só existe existência por causa de Cristo. Meu irmão, ele é poderoso mesmo antes do tempo passar a existir. O nosso Deus é, era e há de vir. O segundo capítulo da nossa lição, Cristo nos três tempos. Aqui o autor aborda o versículo base da nossa lição, Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Primeiro, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Esse ontem aqui não está fazendo referência ao dia de ontem, tá? Ao dia anterior. Na verdade, ele está fazendo referência aos dias passados. Então, Jesus é o mesmo dos dias passados. Em uma conversa de Jesus com os judeus, Jesus diz assim: quem guarda a minha palavra nunca morrerá. Isso espantou os judeus. Os judeus espantados perguntaram para Jesus: mas até Abraão morreu, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus diz: na verdade, Abraão desejou foi me ver, e quando me viu, se alegrou. Aí os judeus questionaram Jesus: mas tu não tem nem 50 anos, como é que tu pode ter visto o nosso pai Abraão? E Jesus novamente responde: na verdade, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quando Abraão estava vivo, eu estava lá. Quando Noé estava vivo, eu estava lá. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha ardente, eu estava lá. Era isso que Jesus queria dizer. Ele existe ainda muito antes dos heróis da fé. Era isso que ele queria dizer para nós. Mas, irmão Johnny, qual a referência no Antigo Testamento que nos mostra que Jesus estava lá? Porque lendo a Bíblia eu só vejo Jesus no Novo Testamento. A teologia e aí as interpretações bíblicas nos dão a entender de que um personagem do Antigo Testamento chamado Anjo do Senhor, ele era o nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse anjo ele se distingue dos demais de muitas formas. Em Êxodo, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz que esse anjo do Senhor fala com Moisés, dizendo que ele mesmo é o próprio Deus. No livro de Josué, no capítulo 5, ele conversa com Josué e a Bíblia diz que Josué o adora e ele aceita a adoração. Que anjo é esse que fala como Deus e que aceita uma adoração? Só pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero lhe mostrar uma referência muito conhecida, mas também interessante, que talvez você ainda não tenha parado para perceber o que eu vou lhe mostrar nesse momento. Uma história muito conhecida, a história de Abraão,
em que ele manda sacrificar o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22 e verso de número 11. Eu vou ler e depois eu vou lhe mostrar o detalhe. Olha só, o verso 11 e o verso 12. Mas o anjo do Senhor, observe que quem está em evidência aqui é o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora, olha só essa referência bíblica. Abraão está prestes a sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, não mate o seu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque não negaste o teu filho para mim. Você já havia percebido isso na leitura? Que o anjo diz que Abraão não negou o seu filho para ele, para o anjo do Senhor. Meu irmão, que anjo é esse que tem essa autonomia para pedir o filho de Abraão, o filho da promessa? Que anjo é esse que tem essa autonomia? Só pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só a sequência da leitura, o que o anjo do Senhor diz para Abraão. Não pode ser qualquer anjo. Olha só, o verso de número 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha o que o anjo do Senhor diz. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo, olha o que o anjo do Senhor está dizendo: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Olha só o que o anjo do Senhor está dizendo para Abraão: te abençoarei, te farei grandíssimo, te multiplicarei as tuas sementes semelhante às estrelas do céu. Ele estava jurando por ele mesmo. Meu irmão, que anjo é esse que pode falar como Deus, receber adoração, pedir um filho a Abraão e depois fazer uma promessa por ele mesmo a Abraão? Só pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos dá a veracidade quando lá em João, na conversa de Jesus com os judeus, ele diz: Abraão desejou me ver e quando me viu se alegrou, porque Jesus é mesmo antes de Abraão. Meu irmão, o nosso Deus é Deus tremendo. Ele é antes de todas as coisas e ele é o mesmo ontem. A próxima referência nos diz, no tópico B, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Há uma referência no livro de Mateus, capítulo 22, eu não me lembro agora, o verso de número 32, ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Observe que as palavras do Senhor é eu sou. Ora, Abraão não está morto já faz aí uns 5.000 anos, não era para ele dizer eu era Deus de Abraão, eu era Deus de Isaque, eu era Deus de Jacó? Por que ele diz eu sou? Porque ele é Deus do presente, meu irmão. Para Deus, Abraão ainda está no presente, porque Deus não vê igual nós vemos. Abraão para nós está no passado. Para Deus, ele continua vendo Abraão. O presente está patente perante Deus. O passado está na frente de Deus. O futuro está na frente de Deus. O olhar de Deus não está preso ao tempo. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. Tudo está perante ele. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Sabe o que significa? Uma coisa muito simples, que todas as coisas estão perante ele. Para ele tanto faz passado, presente e futuro. Todas as coisas estão diante dele. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A última referência desse capítulo, Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Ora, a leitura base de Hebreus 13:8 está dizendo Jesus Cristo é o mesmo, dando a ideia de imutabilidade. Ele não muda.
ontem, hoje e eternamente, dando a ideia de eternidade. O que é ser eterno? Ser eterno é não ser controlado pelo tempo. Ser eterno é não estar limitado ao tempo. Ser eterno é governar o tempo. O tempo não domina Deus, não domina Jesus, porque Jesus é que é o Senhor do tempo. Por isso ele é eterno. Não existe passado, nem presente, nem futuro. Ele é o Deus eterno. Para nós, irmão, é que o tempo nos controla. Para nós o tempo é o Cronos, de onde vem o cronômetro, né? Cronos é o nosso tempo, que nos domina, que manda em nós. Agora para Jesus é o Kairos, o tempo oportuno. Quando ele quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. O tempo não manda nele, é ele quem manda no tempo. O último tópico da nossa lição, o último capítulo da nossa lição, a imutabilidade de Cristo, ou seja, Jesus Cristo não muda. E nessa imutabilidade de Cristo, ele demonstra sua superioridade. A referência diz, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ou seja, ele não muda. Se ele não muda, ele continua sendo perfeito. E a superioridade de Cristo, irmãos, de uma forma geral, de uma forma mais conclusiva e ampla, para falar a verdade, nós podemos dizer que Jesus é superior a todos os seres imortais criados, ou seja, os seres espirituais, sejam anjos, sejam demônios. Jesus é maior. E Jesus também é maior, superior a todos os seres mortais. Ele é maior tanto do que os seres imortais, do que também quanto aos seres imortais. Jesus é maior do que todos. Diante dele, meu irmão, não existe nem grande e nem sobrenatural. Ele é maior do que todas as pessoas, maior do que todos os seres viventes. A Bíblia Sagrada diz em Malaquias, capítulo de número 3 e verso de número 6, eu sou o Senhor e não mudo. A Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 1, verso 17, nele não há mudança e nem mesmo sombra de variação. Olha que coisa interessante. Nele não há mudança e nem mesmo sombra de variação. Sabe o que é isto? O nosso Deus é tão perfeito que o tempo não vai fazer ele melhorar. O nosso Deus é tão perfeito que o tempo não vai fazer ele piorar. Ele já é perfeito, sem precisar progredir e nem regredir. Ele é santo como ele jamais será, porque a sua santidade hoje é perfeita. Ele é bom como jamais será, porque a sua bondade hoje já é perfeita. Amanhã ele não vai ser mais santo do que hoje. Amanhã ele não vai ser mais perfeito do que hoje. Amanhã ele não será melhor do que hoje. Sabe por quê? Ele não precisa melhorar. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus perfeito, cujo tempo não tem autoridade para fazer mudar a sua vida de forma alguma. Ele controla o tempo, ele controla as estações, e em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele sabe o hoje, ele sabe o ontem, ele sabe o amanhã. Tudo está perante ele. Vamos continuar fiéis ao nosso Deus, porque não há Deus como nosso Deus, tão grande e tão poderoso. Aqui encerramos a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu lhe convido a permanecer se congregando, a permanecer na EBD. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Desejo tudo de bom para você. Se você gostou da nossa aula, compartilhe com outros amigos e famílias, também com a sua igreja. E se puder, se inscreva no nosso canal, dê um joinha lá e também acione o sininho. E nós ficamos felizes com você e nos dá mais gás para continuar estudando a Bíblia Sagrada e dividindo esse conhecimento com você. Deus lhe abençoe, muito obrigado, até a próxima, a paz do Senhor.